Olá, seja bem-vindo ao seminário online da Rede. A Rede é um instituto da Faculdade Teológica Sul-Americana e você tem participado conosco todos os meses, você que é líder, você que é seminarista, pastor, estudante de teologia ou um cristão líder na sua igreja, tem participado conosco nesses seminários temáticos. Hoje nós teremos a Roseli Margareta de Oliveira, que é uma psicóloga, terapeuta clínica familiar e escritora de livros. O tema de hoje será Cuidado para não perder a alma. É isso mesmo. Aqueles que cuidam precisam ter vários tipos de cuidado. E a Roseli vai abordar justamente isso para aqueles que estão aí pregando, falando da palavra de Deus, aqueles que são líderes nas comunidades, o cuidado que eles têm que ter para consigo. Deus abençoe você, um excelente seminário hoje à noite. Olá, irmãos, olá, irmãs. É um prazer, é uma honra estar com vocês na Faculdade Teológica Sul-Americana, onde já estivemos outras vezes em aulas presenciais. É um lugar de muita alegria, de aprendizagem e de compartilhar aquilo que temos aprendido nas nossas profissões, também na teologia. Então, me sinto muito honrada de estar com vocês, compartilhando algumas coisas. O projeto é falarmos hoje sobre meu tempo, minha vida, família, meu ministério. Desafios e possibilidades a partir de uma espiritualidade emocionalmente saudável. São algumas reflexões que eu quero trazer e dentro da minha trajetória, já de praticamente 40 anos como psicóloga clínica, terapeuta familiar de casais, docente, professora em muitas instituições, professora convidada de várias pós-graduações. Tenho muita alegria de compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido, que eu recebi também, muito graciosamente de tantas pessoas, e socializar o conhecimento é uma das coisas melhores que a gente tem e pode fazer. Escrevi também o Cuidando de Quem Cuida e para não perder a alma. Sou coautora de Bênçãos e Traições e co-oriento também Retiros de Silêncio. Então hoje nós vamos falar sobre estar presente dentro daquilo que nós fazemos. Então o primeiro convite é: esteja aqui. Participe ativamente com os seus sentidos. Eu te convido para esse modo encontro. E de vez em quando a gente precisa de fato silenciar um pouco o celular, os outros eletrônicos, para poder estar presente, plenamente presente, naquele momento, naquilo que nós estamos fazendo. Pensamentos, sentimentos, o corpo, o sentar, o sentir, o atentar, para o que nós estamos fazendo naquele momento. É muito comum nós estarmos no piloto automático fazendo uma coisa pensando em outra, e aí não estamos totalmente inteiros dentro daquilo que estamos fazendo. Então, o primeiro convite é: esteja aqui. Uma primeira pergunta que eu queria compartilhar com vocês, que me impactou há muitos anos atrás, é: para quem eu trabalho? Podemos estar a serviço de uma instituição, podemos estar a serviço de uma igreja, mas assim, se eu trago isso como uma reflexão mais filosófica, para quem eu trabalho, efetivamente? Então, meu desejo hoje é provocar algumas reflexões, reafirmar alguns conceitos, e dentro desta perspectiva do meu tempo, minha família, minha vida, meu ministério, entendermos aquilo que fazemos como um aspecto do sagrado, daquilo que é sagrado para nós, daquilo que nos movimenta, que nos faz levantar todas as manhãs. Uma das coisas que eu notei quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, e que eu depois escrevi o Cuidando de Quem Cuida, foi que a maior parte dos profissionais das relações de ajuda frequenta cursos, tem muitas vezes uma formação top naquilo que fazem, mas raramente são preparados para cuidar de si mesmos, de si mesmas, e aí acontecem os burnouts, que são os esgotamentos, fruto de um estresse e muitas vezes de um ativismo
que nos pega, né? Eu mesma já passei por vários períodos de esgotamento, de cansaço, e fui aprendendo a lidar melhor com as minhas questões, com o meu tempo, com a minha vida, com a minha família e com o ministério, que é aquilo que eu faço. Então, a formação não é integral, mesmo nos nossos seminários, temos uma formação muito mais racional, muito mais voltada para o intelecto, e aos poucos vamos nos abrindo para outro tipo de formação, a formação integral. A relação de ajuda é uma relação como uma avenida de duas vias. Nós trabalhamos com pessoas, de alguma forma acompanhamos estas pessoas, mas também somos impactados por aquilo que acontece com elas e também de outras instâncias na nossa própria vida. Então, por um lado, temos esse desafio de manter uma distância construtiva e constitutiva, né? Se eu me misturo totalmente com a história e com a vida daquela pessoa, eu perco essa objetividade que eu necessito para poder acompanhar. E acabo, muitas vezes, ultrapassando limites. Então, cuidar de si mesmo é fundamental para quem trabalha nas relações de ajuda, uma vez que a cuidadora é parte deste processo, interagindo no sistema de cuidados a partir de si mesmo como pessoa. Então, nós somos constituídos, né, dessa essência, nós nos damos para essa pessoa, mas ao mesmo tempo sofremos as influências e vamos com o nosso corpo, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos para o nosso trabalho. Então, constantemente, nós recebemos estes impactos. São Carlos Borromeu escreveu aos seus discípulos, né? Isso em 1559, não descuides por causa disso o cuidado de ti mesmo, e não te dê aos outros até o ponto de não restar nada de ti para ti próprio. Então a gente percebe que é uma problemática antiga essa, né? De estarmos servindo, de estarmos ajudando, de estarmos acompanhando, mas também sofrendo os desgastes que a nossa profissão ou que o nosso chamado impõe. Então, como lidar com isso? O N. Cordeiro, naquele livro dele, Andando com o Tanque Vazio, ele coloca muito bem a questão, dizendo que o problema não é que esquecemos que somos pastores ou pastoras, o problema é que esquecemos que somos humanas. Né? Então, não muitas vezes, por outras razões, até por zelo, muitas vezes, no servir, no se doar, no acompanhar, deixando outras coisas de lado, tá? As palavras do apóstolo Paulo aos primeiros cristãos cuidadores, né? 1 Timóteo 4,16, ele lembra, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. E em Atos 20, 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como pastores para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Essa relação entre saúde emocional, cuidado de si mesmo e a nossa vocação, aquilo que nós exercemos no nosso ministério. Só nós vamos poder dizer quanto nós podemos doar de nós mesmos e receber. Então é importante, de vez em quando, dar uma parada e pensar sobre como está sendo a minha vida, o meu tempo, minha família, meu ministério. A Organização Mundial de Saúde fala sobre a saúde numa perspectiva biopsicossócio-ecoespiritual. Então, dentro dessa perspectiva, é que eu trabalho a questão do cuidado, né? A questão do cuidar de si mesmo. Então, o cuidado físico, o cuidado emocional, o cuidado no convívio social, o cuidado transcendente, existencial ou espiritual e o cuidado ecológico.
Essas dimensões todas estão presentes no nosso viver, e é a partir delas que nós falamos. Um dos grandes desafios, portanto, é não viver de aparência. Nós vivemos muito atarefados, sempre muito atarefados, e somos uma sociedade orientada para a produção. Inclusive, estar atarefado ou com a agenda sempre cheia dá status, né? Vamos conversar com alguém, pedir para vir dar uma palestra, não sei o que, a pessoa só tem para daqui a 2 anos. Nossa, isso dá um status para a pessoa. Como nós lidamos com isso? Para nós mesmos, né? Para nós mesmas. Então, além do aspecto econômico, muito da nossa identidade se torna ou é sentida ameaçada se não estamos sempre muito ocupados. Um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, um obreiro, uma obreira que tem tempo para passear, não é muito bem visto, né? Então, muitas pessoas reclamam se o profissional não está constantemente ocupado com o seu ofício. Além disso, existe o temor com a aposentadoria, não só pela questão financeira, mas pela questão quem seremos nós depois de não ter mais uma ocupação que nos apresenta. Quando eu me aposentar, as pessoas talvez não digam, essa é a Roseli, ex-psicóloga, né? Há outras dimensões na nossa vida. Eu sou esposa, eu sou mãe, agora sou avó. Então existem outras dimensões na minha vida que me constituem. Não só a minha ocupação ou a minha profissão. Então, quem eu serei depois que eu não estiver mais trabalhando? Né? Já acompanhei vários pastores em crise na época da aposentadoria, porque toda a sua vida foi construída em torno do ministério. Enquanto estavam no apogeu, eram requisitados, aplaudidos, ouvidos, procurados, e depois parece que tudo isso vai embora. Então, a gente poder se preparar e aprender quem somos nós e o ciclo da vida também que se impõe sobre todos e todas nós. Dentro disso, o desafio de ser íntegro, de ser inteiro, né? Congruente, a gente diz. Por quê? Porque sempre há mais coisas que eu deveria ter feito ou fazer, muitas coisas para considerar, planejar, muitas pessoas que precisamos lembrar, ensinar ou conversar, as muitas causas que devemos atacar ou defender. Tudo isso nos despedaça, nos fragmenta e nos faz perder o sentido da vida. O Henry Nouwen fala muito sobre isso, desse estar inteiro. Peter Scazzero, que tem vários livros publicados aqui no Brasil, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, A Igreja Espiritualmente Saudável, ele nos relembra que alguma coisa está muito incongruente, né? Então, pessoas desconectadas de si mesmo. E isso a gente vê dentro das nossas igrejas, em qualquer profissão e também no ministério pastoral. Poder, influência, dinheiro, bens, sedução. Algumas pessoas atraem outras pessoas para si mesmas e não para a cruz ou para o evangelho. O que acontece? Nós temos, hoje chamamos isso de sociedade cinematográfica, que cria pseudo-eventos e celebridades e não heróis, como nos relembra Thomas Wood. É muito diferente hoje quando as pessoas que estão na mídia, que são conhecidas, são celebridades de eventos. Poucas pessoas realmente heróis ou heroínas por terem trazido uma contribuição efetiva para a humanidade. Então, nossos parâmetros modificaram-se muito. Richard Foster
nos relembra isso, né, na celebração da disciplina e nos seus outros livros, sobre esse tripé que sustenta a nossa sociedade: sexo, dinheiro e poder. Esse livro dele, Sexo, Dinheiro e Poder, não me lembro se está a certa ordem aqui, mas é esse, é muito contundente, não é? A gente poder enxergar as sombras da nossa alma com relação a essas potências que existem, sempre existiram, não é? Mas que são muito fortes. Podermos nominar e olhar de frente as nossas emoções não tão bonitas: tristeza, raiva, medo, inveja, cobiça, ganância, ciúmes. Eu lembro de um pastor que veio comentar comigo que um colega tinha recebido um prêmio e uma honraria, enfim, que ele julgava justa que ele recebesse. E como ele se sentiu com relação a isso. E foi uma conversa de uma confissão muito profunda, muito interessante. Ele poder dizer para si mesmo, e para mim, no caso, de que ele sentiu muita inveja mesmo, sentiu que havia uma injustiça ali, não conseguiu cumprimentar o colega, ficou frustrado, ficou ressentido, até que ele pôde trabalhar isso dentro dele e entregar isso de alguma forma para Deus, reconhecendo em primeiro lugar essa sombra na sua alma e poder de alguma forma mais adiante se alegrar com o que o colega recebeu. Tem uma música que eu gosto muito da Adriana Calcanhoto, que chama Metade. E essa música relata algumas coisas que muitas vezes eu escuto, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a trabalhar mais com pastores, pastoras, missionários, obreiros, obreiras, eu fui tendo mais subsídios para algumas coisas que eu suspeitava, mas as pessoas muito graciosamente foram repartindo as suas histórias comigo. E não raras vezes eu escutei: Roseli, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, eu não sei, eu não estava dentro de mim, eu me perdi aí na curva e não sei como eu vou fazer agora para recompor a minha vida. E essa música da Adriana, a letra diz: eu perco o chão, eu não acho as palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio, estou em milhares de cacos, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Quando a gente vai vivendo pela metade, tão cindidos, tão divididos, isso, além de dar um desgaste de energia enorme, né? Vai provocando, como eu digo, esquizofrenias dentro de nós. Essas divisões que não são saudáveis. Então, o sofrimento das pessoas que nós atendemos ou com quem trabalhamos nos acompanha e nos confronta com as nossas próprias dores e dificuldades. Então, é extremamente necessário que a gente possa tratar de si mesmo, que a gente possa ser mentoreado, que a gente possa conversar com alguém, porque nós também somos impactados pela dor do outro e por aquilo que estamos vivendo. Esses tempos eu estava comentando com uma pessoa sobre o casamento miserável que esse casal estava vivendo. E quantos e quantas de nós talvez já tivemos esse período, né? Ou você está vivendo num período onde seu casamento realmente é muito triste. Não se conforme, né? É importante a gente investir no nosso relacionamento afetivo para que a gente tenha condições, eventualmente, de escutar alguém. Um pastor uma vez me disse: eu não faço mais casamento, eu não estou em condição de fazer um sermão de casamento. Porque se deu conta, com honestidade,
que seu casamento estava muito miserável e foi trabalhar realmente essas questões. Como é importante a gente poder fazer a leitura de si. Então, esse desafio de integrar as sombras, isso significa sermos inteiros. Não significa perfeição no sentido grego, mas de acolher, de reconhecer, de nominar em nós aquilo que é triste, que é sombrio, para superar essa dissociação entre o consciente e o inconsciente. É saber e ter sentido na vida, mais do que existir é viver, porque o viver também tem essas nuances, não é? Não é uma vida vitoriosa, não é essa teologia toda de vitória, mas de entender que temos o tempo da tristeza, o tempo do luto, estamos passando muito por isso agora, né, de perdas e lutos, e integrar isso na nossa vida também. Então, uma das propostas hoje seria que você pudesse olhar para si mesmo e reavaliar a sua atuação ministerial. Meu tempo, minha vida, minha família, meu ministério. Faz um raio-x aí. Tira um raio-x de você como pessoa e, de repente, depois aí da palestra, você anota algumas coisas, algumas reflexões, algumas ressonâncias disso que estamos compartilhando hoje. Então, desafios e possibilidades a partir de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Eu comecei a ler os livros do Pete Scazzero há muito tempo atrás, há mais de 15, 20 anos, e quando eu fiz o curso com ele também eu fui me dando conta de que existem coisas que nós não dimensionamos muitas vezes dentro de nós, ou porque ainda existe algum preconceito, ou por dificuldades naturais, mas como é importante quando a gente pode ter alguém com quem se abrir, confiar, repartir. Não é uma tarefa, vamos dizer assim, fácil. A gente leva um tempo, muitas vezes, para encontrar alguém. Eu lembro do Eugene Peterson comentando quanto tempo ele levou para conseguir algumas mentorias. E algumas não foram assim 100%. Porque é um ser humano ouvindo outro ser humano. Né? Leia o livro do Bonhoeffer, Vida em Comunhão. É uma preciosidade, né, que nos ajuda a entender como esse processo se desenrola. Então, compartilhar e ter amizades é fundamental. Muitos que estão em ministério não têm amigos de verdade, e isso faz uma grande falta. Nós podemos ter amigos. O confessar uns aos outros e sarareis, para mim, é fundamental. Eu costumo dizer que tem dois grandes pecados que a cristandade tem praticado: o não confessar e o não descansar. Confessar é confessar que nós somos em primeiro lugar. Não necessariamente pecados escabrosos, mas justamente confessar, por exemplo, quando eu senti inveja, quando eu senti ciúme, quando eu senti aquela ponta de ganância, quando eu senti uma tristeza que não vinha de Deus, que não era saudável. Conversar com alguém a respeito dessas coisas é confessar. É a gente se escutar dizendo para outra pessoa aquilo que se passa dentro de nós. Na nossa tradição, normalmente nós não temos o confessionário. Eu lembro da primeira vez que eu me confessei. Foi assim, uma experiência contundente. E como eu disse, talvez dentro daquele conceito mais moral, não houvesse assim uma coisa terrível, mas as coisas que a gente considera pequenas, que não aparecem, que os outros não observam, mas que estão dentro de nós. Poder orar com uma pessoa a esse respeito, tomar algumas providências a esse respeito. Aí entra então a devoção pessoal. A devoção pessoal daquela ou daquele que se dedica ao ministério pastoral, que faz pregação para os outros, que leva estudo bíblico para os outros, que ora pelos outros. Eu tenho pensado que eu tive a graça de Deus de conhecer pastores e pastoras piedosos.
Sabe aquela pessoa piedosa que você percebe que não é só coach, que é piedosa? Como isso faz diferença? E, de repente, nós podemos ser pessoas mais piedosas no sentido bom da palavra. Né? Por quê? Porque temos essa base, porque temos buscado isso na nossa própria vida. Eu queria repartir um texto do Eugene Peterson, muito contundente, muito interessante. Ele diz assim: não é necessário passar muitos anos no ministério para perceber que podemos exercê-lo de forma satisfatória, pensando em Deus apenas ao realizar atos cerimoniais. Já que é possível negligenciar os atos de atenção ou comunhão com Deus sem que ninguém perceba e sendo necessária grande dedicação para executá-los, é fácil e comum dar-lhes pouca importância. As 3 atividades básicas que compõem, né, o ministério envolvem atenção. Ao orar, posto-me perante Deus, atento a Ele. Ao ler as Escrituras, presto atenção ao que Deus falou e como agiu durante 2 milênios, primeiro em Israel e depois em Cristo. Ao orientar alguém espiritualmente, fico atento ao que Deus está fazendo na vida daquela pessoa que se encontra diante de mim. É possível satisfazer aqueles que julgam nossa competência ou pagam nosso salário sem sermos diligentes e habilidosos nessas 3 atividades. Já que ninguém quase percebe se cumprimos ou não esses 3 atos no ministério, é comum nos descuidarmos. Existe uma grande conspiração para eliminar a oração, a Bíblia e a orientação espiritual de nossa vida. As pessoas estão preocupadas com nossa imagem e posição, com o que pode ser medido, com programas bem-sucedidos e etc. E não se de fato nós temos uma devoção pessoal. Os conspiradores fazem o máximo que podem para preencher nossas agendas com reuniões e compromissos, de forma que não haja tempo para a solidão nem descanso na presença de Deus, para meditar nas Escrituras, para passar tempo sem pressa com outras pessoas. E ele nos relembra sobre os ritmos, né? Então, na sequência hebraica, né, do Gênesis, tarde e manhã. Tarde e manhã. Deus foi sempre, no início ali do Gênesis, na criação do mundo, sempre tarde e manhã. E Deus nos condiciona nesse ritmo da sua graça. É interessante que nós temos ritmos. Ritmo cardíaco, ritmo respiratório, ritmo de vigília-sono, ritmo gastrointestinal. Fomos criados com ritmos no nosso corpo. O universo tem ritmos. Temos as estações do ano, temos noite, dia. Ritmos faz parte também de uma pauta musical. Então eu costumo dizer que nós fomos criados dentro dessa musicalidade, né? E as pausas são importantes também dentro de um ritmo. À tarde, Deus começa, sem a nossa ajuda, o seu dia criativo. Aí nós vamos dormir e Deus começa o seu trabalho. Enquanto dormimos, Ele desenvolve a sua aliança. Já se deu conta que enquanto dormimos, nós somos o ser mais vulnerável que existe? Estamos ali, entregues, sem defesa, e Deus vai fazendo a sua obra. A criação e a aliança são graça pura e estão ali para nos saudar todas as manhãs. Quando acordamos, somos chamados a coparticipar da criação ativa de Deus. Reagimos com fé e trabalho, mas a graça vem primeiro, ela é primária. Deus já está trabalhando na minha vida, na vida da minha família,
no meu ministério quando eu acordo pela manhã. Deus já está trabalhando na vida das pessoas quando eu me levanto de manhã. Eu não preciso achar que sou eu que vou resolver todas as questões. Deus nos chama para aproveitar, compartilhar e desenvolver o trabalho que Ele iniciou. Talvez você já tenha ouvido a história daquele galo, né, que todas as madrugadas acordava para saudar o dia. E ele se achava convicto que o dia só nasceria se ele cantasse. Um dia ele perdeu a hora. E para sua imensa surpresa, quando ele acordou, o sol já estava brilhando, né? Ele não era assim tão necessário. Observar o descanso significa aquietar nosso ruído interno, de forma a ouvir a voz baixa e tranquila do nosso Senhor. Remover as distrações do orgulho para que possamos discernir a presença de Cristo. A gente acha que a gente vai dar conta sozinho, que podemos fazer e temos feito. Temos feito muitas vezes, sem esta consciência da presença de Deus em nós, sem esta consciência que Deus age no universo, na vida das pessoas e na nossa também. Tempo e espaço em ordem para separarmos das pessoas que nos cercam, de forma que tenham a oportunidade de se relacionar com Deus sem que vigiemos ou nos intrometamos. As pessoas precisam ser livres, independentes de nós. Precisam estar livres da nossa orientação para que sempre tende à manipulação. Como psicóloga ou para quem é pastor, missionário, pastora, obreiro, obreira, como é importante isso? Que as pessoas tenham esta convicção que elas podem ir, vir, partir, sem que a gente vá constantemente manipular. Eu costumo dizer que muitas vezes eu me sinto como uma muleta para quem está com o pé quebrado. Enquanto o pé está quebrado, a muleta é necessária, mas a pessoa precisa reaprender a andar pelas próprias pernas para poder prosseguir. Então, como nós vamos fazer? Como é que nós vamos ter esse contato com a nossa própria alma, com as nossas necessidades, né? Jesus não disse para Marta que ela deveria ficar o dia todo ali sentada, abastecendo o coração. A vida de Jesus era muito atarefada, com muitas demandas, né? Ele ensinava os discípulos, pregava as multidões, curava os doentes, expelia demônios, respondia perguntas, andava de um lado para o outro, envolvido fazendo bem. Mas tão importante, ele se retirava para orar, para conversar com o seu Pai. Eu não sei o que ele orava no seu tempo de silêncio, mas eu fico pensando, ele tirava esse tempo, ele, o próprio Senhor, tirava esse tempo para conversar com o seu Pai, né? E às vezes a gente se pergunta, quando foi mesmo que eu tirei um tempo assim, aberto, de conversa com o Senhor sobre a minha vida, meu tempo, minha família, meu ministério? Fica a proposta para que a gente possa ter essa saudade de Deus. Às vezes eu fico pensando, será que o que a gente faz é mesmo por fé ou são obras? Porque nós temos tantas coisas para fazer, para considerar, para planejar, as pessoas que nós precisamos lembrar, visitar, conversar, tudo isso, como eu já falei, essas causas voltam. Henry Nouwen fala sobre isso, e o Ansel Green também, né, de estarmos em todo lugar, mas raramente em casa. Mestre Eckhart, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que Deus nos visita sempre, nós é que raramente estamos em casa. Muitas vezes ausentes de nós mesmos, vamos cometer bobagens. Porque é nestas horas onde estamos desconectados, onde a nossa atenção está muito dispersa, é que vamos dizer as palavras que não deveriam ser ditas, tomar decisões que não foram as melhores e nos arrepender, talvez, de algumas questões. O descanso, como eu disse, que é pouco praticado, né? A Bíblia traduz por sábado, não quer dizer sábado necessariamente, embora os judeus
guardem realmente o sábado. Mas o Shabá, a palavra Shabá, né, que significa descanso de 24 horas, ao final de um ciclo semanal de trabalho. Inspirado no descanso divino, no 7º dia da criação, Deus separou, abençoou e santificou o sábado. Poucas pessoas que eu conheço praticam realmente um descanso semanal de 24 horas. Eu não sei vocês. Para mim foi muito difícil começar a praticar realmente um descanso semanal, um período de 24 horas. E como faz diferença? Como faz diferença? Deus planejou isso, e até onde eu sei não foi revogado, que o sábado, o descanso, exista na vida das pessoas, né? É um tempo de não realizar o trabalho que nos sustenta. Então, para isso, talvez você tenha que não olhar os seus e-mails, não olhar o WhatsApp de trabalho naquele dia e ter outras propostas para o seu dia de descanso. Tá? Presta atenção, é possível? É possível. Lembrando que lazer, em geral, não é descanso, é entretenimento. Então, eu posso ter meu dia de lazer também, eu posso ter meus momentos de lazer, eu vou me divertir, vou, por exemplo, andar numa montanha-russa, legal, ótimo, é um lazer maravilhoso, mas não é descanso, porque vai ativar uma série de substâncias dentro de você. O descanso é aquietar, é diferente. Então, o Shabá, a palavra descanso, tem como proposta o parar, o descansar, literalmente, deleitar-se e contemplar. É se alegrar, né? Os rabinos dizem que o sábado é um templo no tempo, é a catedral do tempo. É o tempo do encontro, onde eu tiro realmente um tempo para estar com Deus. Pode ser fazendo uma caminhada, pode ser fazendo uma pescaria, mas é um tempo de estar, de se deleitar, de contemplar, de aproveitar. Brincando um pouquinho com a palavra sacerdócio, o ócio, né, ele é importante, como descanso que a alma anseia. Certas condutas, como o jejum, o silêncio, a solitude melhor, né, a quietude, leitura da palavra, contato com a natureza, nos fazem olhar novamente para Jesus e propiciam, inclusive, a reorganização neurológica. A gente tem sido acompanhado como corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos há muitos anos pelo psiquiatra Dr. Carlos Hernandes, que durante muitos anos foi diretor de um hospital psiquiátrico em Posadas, na Argentina, e como ele mesmo diz, ele é um devoto da palavra, né? E ele, que tem falado bastante sobre a biologia da ressurreição, ele nos relembra sobre essa reorganização neurológica que a leitura devocional da palavra propicia. Ou seja, o descanso e essas condutas de disciplina, de espiritualidade, nos trazem novamente para dentro de nós, né? Ter aquela sensação de que eu estou habitando dentro de mim, né? E que Cristo habita em mim. Isso dá um outro sentido para a nossa vida. Mas, no geral, então, recursos para prevenção e recuperação de nós mesmos, de nós mesmas, cultivar o bom humor, né? É importante a gente dar risada daquilo que realmente, né? Eu costumo dizer que a saúde mental, ela tem um critério muito básico, que é o da palavra de Deus. Chorar com os que choram e celebrar com os que celebram, né? Eu posso estar triste por alguma razão, né? Há menos de 6 meses, a minha família, perdeu o nosso velho patriarca. Meu pai faleceu. Então, ainda estou num processo de luto e sinto muito a falta dele. Mas eu consigo me alegrar com as pessoas que estão celebrando também conquistas, vitórias, nascimentos, casamentos na sua vida. E chorar com aqueles que perderam, como eu, pessoas queridas. Né? Cultivar as relações de amizade com pessoas de confiança.
Ter essa relação de intimidade afetiva é fundamental. Os amigos, as amigas, valem ouro nessas horas. Ter um grupo de apoio, um grupo de pertença, pode ser a sua comunidade, pode ser uma fraternidade, pode ser um grupo de amigos, mas é importante a gente sentir que alguém se importa. Um ritmo de vida, de sono, de alimentação balanceados. Hoje eu não vou falar muito sobre isso. Ter um colegiado, eventualmente, né? Uma intervisão fraterna. Problemas de igreja, de ministério, podem ser discutidos com outros colegas que já têm, eventualmente, mais experiência. E quando necessário, quando você perceber que o que você está sentindo não está bem, que você está diferente do que você era e não para melhor, busque uma ajuda profissional, se for necessário. Tá? Eu costumo dizer que a tristeza nos transforma, a tristeza genuína faz parte do nosso ser, da nossa vida, mas a depressão paralisa, ou a ansiedade nos deixa acelerados. Então, vamos dimensionar se precisamos eventualmente de uma ajuda. De novo do Peterson, chegue na sua agenda primeiro, antes que os outros cheguem. Ausculte o seu coração. Escute, veja como é que anda o seu batimento. Se está demais, faça pausas na sua agenda. Paradas estratégicas. Não fique esperando o mês de férias. Faça o seu ciclo saudável, dentro daquilo que você pode. Às vezes leva um tempo para a gente começar a instituir na nossa agenda uma vida mais saudável. Mas quando você se programa e se determina a fazer, é possível, né? É possível. Então, qual é a tua rede de apoio? Com quem você pode contar? Quais são os amigos ou as amigas com quem você pode contar depois das 23 horas? Eu costumo dizer que esses são os meus amigos de verdade, porque eu posso ligar para eles a qualquer hora. E como é importante saber que nós podemos contar com alguém que vai nos acudir. Se eu tiver algum problema em casa, se eu tiver alguma questão, se eu tiver algum desespero, que alguém pode me escutar, pode ser por telefone, orar comigo e com quem eu posso desabafar. Né? Somos humanos, somos humanas. Precisamos de apoio e de amigos. Então, o que você percebe que precisa mudar na sua vida? Quem sabe depois dessa palestra você pode pegar uma folha de papel e anotar algumas coisas, alguns propósitos para você começar a implementar. E eu queria te lembrar, comece com o possível, não com o ideal. Muitas vezes, se a gente tem que começar a caminhar, o médico te diz, caminhe 1 hora por dia. Só que primeiro você não tem nem treino para caminhar 1 hora por dia, às vezes você nem tem aquela 1 hora por dia, tem 15 minutos, tem 20, começa. Começa com o possível e não com o ideal. Anote qual é o seu ideal e tente ir chegando no seu ideal. Mas comece de algum ponto. Comece com o que você consegue nesse momento. E lembrando, 2 Coríntios 4, que esse tesouro precioso nós carregamos em vasos de barro. Somos potinhos de barro. Podemos rachar, podemos quebrar, e temos um tesouro precioso dentro de nós. Aquilo que o Senhor já tem nos dado, de experiência de vida, de anos de ministério, de estudo, de realizações, quanta coisa, quanto investimento já tem na sua vida. Faça isso prosperar. Faça render. Mas lembre que o tesouro nós carregamos em vasos de barro. Eu agradeço a sua atenção, agradeço esse momento de poder estar socializando com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido. Que Deus abençoe a tua vida, o teu tempo, tua família e teu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Roseli, muito obrigado. Alegria ter você com a gente hoje. E você que participou desse seminário, muito bom. Espero que Deus tenha abençoado sua vida, espero que tenha sido um tempo de reflexão. E pense também agora
em algumas coisas práticas. Escreva, anote algumas ideias, sonhos, objetivos que talvez você precise tomar decisões para os próximos anos na sua vida. Muito obrigado, uma boa noite. E lembrando, nós teremos a nossa conferência da rede no mês de novembro. Entre no nosso site, faça a sua inscrição. Deus abençoe você.